Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Estado de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar os deputados presentes na Comissão de Justiça, cumprimentar os assessores, todas as pessoas que estão aqui nas galerias, o pessoal que nos acompanha pela TVAL. Eu coloco em discussão e votação a ata da 22ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir o presente ato, coloco em votação. Os que querem que votem favorável permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da 22ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Passamos para a ordem do dia. Discussão e votação das matérias. Eu passo a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Eu tenho aqui, primeiramente, um parecer ao projeto de lei 153/2023, que dispõe sobre a política de gestão dos resíduos sólidos orgânicos, incentiva a compostagem no Estado de Santa Catarina e dá outras providências, de autoria do deputado Marcos José de Abreu Marquito. Na justificação estão aduzidas as motivações que resultaram na proposição relativa em comento, de onde se constata, segundo o autor, aí todos os detalhes do que é incentivar a compostagem. No voto. Com relação à constitucionalidade, constato que o presente projeto de lei não usurpa a competência da União para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo, dos resíduos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição. Assim, a presente matéria, de acordo com de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Nesse contexto, pode-se afirmar que cabe à União fixar pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, competindo aos estados e municípios para atender aos seus interesses regionais e locais a fixação de um teto de proteção. Com relação aos aspectos de observância obrigatória no âmbito desta comissão de Constituição e Justiça, ou seja, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, a técnica legislativa, não vislumbro obstáculo à regular tramitação da matéria nesse Parlamento. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 153/2023. PL 153/2023, de autoria do deputado Marquito, que dispõe sobre a política de gestão dos resíduos sólidos orgânicos, incentiva a compostagem no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. O relator Fabiano da Luz apresenta o voto pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 163/2023, que estabelece que os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis, estabelecimentos similares que comercializem bebidas, refeições ou lanches devem disponibilizar cardápio ou menu físico quando utilizar o cardápio ou menu digital. Autoria do deputado Vicente Carro Preso. Esse projeto já foi discutido e debatido aqui, do interesse popular, já que muitas pessoas não têm acesso, muitas vezes, à internet fora do seu ambiente familiar ou de trabalho, que nem todos acessam o QR Code, que é de direito ter também o meio físico de cardápio. Por esse motivo, o nosso voto aqui também é pela aprovação da matéria. Projeto de lei 163/2023, pela aprovação, presidente. Projeto de lei 163/2023, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, que estabelece que os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares que comercializem bebidas, refeições ou lanches devem disponibilizar cardápio ou meio físico quando utilizar o cardápio ou menu digital. Relatoria vem com um parecer favorável. Eu coloco em discussão.
Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto do relator ao projeto 163/2023. Também o 176/2023 declara de utilidade pública a Associação Desportiva Moretti, ou Moretti de Futsal, de Capinzal, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida atos normativos que concedam títulos de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome da tal entidade. A autoria é do deputado Vicente Carro Preso. Esse projeto de lei foi lido no expediente do plenário no dia 6 de junho de 2023, encaminhado a esta comissão, em que emitir requerimento de tramitação conjunta para que os autos do PL 184, que trata de matéria idêntica, fossem anexados aos deste PL 176. Examinando os documentos acostados nos autos, verifico que a entidade encaminhou a esse Parlamento os documentos necessários para ser declarada de utilidade pública. No voto, diante da competência atribuída ao colegiado, promovi análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta a regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto 176, sendo mais antigo, e pela consequente arquivamento do 184, por ter objeto idêntico ao daquele. Projeto de Lei 173/2023, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, que declara utilidade pública a Associação Desportiva Moretti de Futsal, de Capinzal, e altera o anexo da Lei 18.278 de 2021. O voto apresentado pelo relator é para o apensamento ao projeto 184/2023, e ele vota pela admissibilidade do projeto 176/2023 e o arquivamento do 184/2023 por tratar de mesma matéria. Eu coloco em discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado conforme o voto do relator. E eu tenho aqui, vou fazer em bloco, presidente, dois projetos que são pedidos de diligência. É o 183/2023, que trata-se do projeto de autoria do deputado Oscar Gutz, que pretende instituir o programa Vida em Movimento, com o fim de realizar a coleta itinerante de sangue no estado de Santa Catarina. Diligência encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde, EMOSC e Procuradoria-Geral do Estado. E também o 192/2023, projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que pretende criar o concurso Escola Sustentável, e remeto diligência à Secretaria de Estado da Educação, do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Procuradoria-Geral do Estado. Projetos de Lei 183/2023, de autoria de Oscar Gutz, que institui o programa Vida em Movimento, com o fim de realizar a coleta itinerante de sangue no estado de Santa Catarina, e o 192/2023, de autoria do Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a criação de concurso Escola Sustentável e estabelece outras providências. Ambos relatados pelo deputado Fabiano da Luz, e em ambos pedido de diligência conforme trouxe o relator. Eu coloco em discussão o pedido de diligência. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em ambos os projetos o pedido de diligência. E, por fim, presidente, só retirando de pauta aqui o projeto 47, a pedido do nosso eminente deputado Kennedy Nunes, que agora é o homem do alto escalão do DETRAN, e pediu para analisar essa matéria, então estou retirando de pauta. Ok. Agradeço, deputado. Passo a palavra para o deputado Zé Caramori. Seja bem-vindo, e já informo que o deputado Zé Caramori está conforme ofício interno 955282/2023, substituindo o deputado Napoleão Bernardes na Comissão de Justiça. Com a palavra, deputado. Bom dia, presidente Camilo, bom dia, senhores deputados. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui na folga do nosso deputado Napoleão Bernardes, que está em licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais, e damos conta, então, aqui da sua pauta de gabinete
relativo ao projeto de lei 0270/2023, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Esperança de Criciúma, a BECRI, e altera o anexo da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar o nome de tal entidade. Analisada a proposição quanto aos aspectos constitucionais, legal e jurídico, regimental e também de técnica legislativa, entendemos que está dentro do que preceitua o nosso regimento, em especial a Lei 18.269 de 2021, que trata da concessão e manutenção dos títulos de utilidade pública. E, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende, portanto, adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como os demais pressupostos a serem observados por este colegiado. Assim, colegas deputados, com base nos regimentais do artigo 72.1, inciso 1 e 15º, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 0270/2023 na sua forma original. Projeto de lei 270/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Esperança de Criciúma, a BREC, e altera o anexo 1 da Lei 18.278/2021. Projeto citado é da relatoria do deputado Zé Caramori, que apresenta voto pela admissibilidade e aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o referido projeto. Agradecer ao deputado Zé Caramori. Mais uma vez, seja bem-vindo a essa Assembleia Legislativa. É um prazer a sua presença aqui, amigo. Obrigado. E agora eu passo a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, e também a minha saudação a quem nos acompanha aqui na casa no dia de hoje. Senhor presidente, tenho aqui para dar andamento o relatório e voto ao projeto de lei de número 178/2023. Trata-se de projeto de autoria do deputado Marquito, que almeja instituir a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico e alterar o calendário oficial do Estado de Santa Catarina para incluir a referida data alusiva, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria. Transcrevo trechos da justificativa do autor, nos seguintes termos. A proposição em pauta foi lida na sessão ordinária de 6 de junho de 2023 e, na sequência, aportou nesta Comissão de Constituição e Justiça, quando fui designado para a sua relatoria nos termos regimentais. Esse é o relatório do voto. Nesta fase do processo legislativo, cabe analisar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, aos quais não vislumbrei óbice. Contudo, quanto à técnica legislativa, reputo importante a apresentação de emenda modificativa ao texto em epígrafe, para o fim de adequar seu anexo único às determinações da Lei Complementar de número 589, de 18 de janeiro de 2013. Frente ao exposto, voto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei de número 0178/2023, nos termos da emenda modificativa que ora apresento. Projeto de Lei 178/2023, de autoria do deputado Marquito, que institui a Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico e altera o anexo 1 da Lei 18.531 de 2022. O referido projeto é relatado pelo deputado Volney Weber, que apresenta voto pela admissibilidade da matéria com emenda modificativa. Eu coloco em discussão o referido relatório e voto. Não havendo deputado que queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o voto pela admissibilidade com emenda modificativa ao projeto de lei 178/2023. Dando continuidade, temos aqui o relatório e voto do projeto de lei 256/2023, projeto este de autoria do deputado Gerry Consoli,
que declare de utilidade pública estadual a AMA Rio do Sul, a FAD, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo e Deficiência Múltipla, com sede no município de Rio do Sul. Examinando os documentos, eventos de números 2 a 10, acostados aos autos, verifico que a associação encaminhou os documentos necessários a esse Parlamento para ser declarada de utilidade pública estadual nos termos que estabelece a Lei de número 18.269 de 2021. Do voto, assim procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem observados por este colegiado. Diante do exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei de número 0256/2023. Projeto de Lei 256, de 2023, de autoria do deputado Gerry Consoli, que declara de utilidade pública a AMA Rio do Sul, a FAD, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo e Deficiência Intelectual e Múltipla, e altera o anexo 1 da Lei 18.278, de 2021. O projeto de lei é relatado pelo deputado Volney Weber, que apresenta um voto e relatório pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o PL 256, 2023. Muito bem, dando continuidade, temos o projeto de lei de autoria do deputado Marcos da Rosa, visando alterar a lei de número 17.292, de 19 de outubro de 2017, para o fim de, abre aspas, garantir o tratamento equitativo à pessoa com deficiência auditiva em centros de formação de condutores, fecha aspas, bem como para vedar a cobrança de valores adicionais pela disponibilização de tecnologias assistivas de acessibilidade durante o processo de formação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Tendo em vista o conteúdo da norma almejada com o objetivo de subsidiar meu relatório e voto, entendo imprescindível conhecer o posicionamento do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, DETRAN, a respeito da matéria, razão pela qual requeiro, ouvido o colegiado, seja promovida diligência. Então, encaminhamento de diligência. Projeto de Lei 262, de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que acrescenta o artigo 186-A à Lei 17.298, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência, para garantir o tratamento equitativo à pessoa com deficiência auditiva aos centros de formação de condutores. O relatório do deputado Volney Weber é para pedido de diligência, então eu coloco em discussão pedido de diligência. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 262, 2023. Muito obrigado, deputado Volney. Agora eu passo a palavra para o deputado Tiago Zilli para relatar seus projetos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas deputados. Bom dia às pessoas que nos assistem. Eu tenho dois projetos hoje para relatar. O primeiro é o projeto de lei 0301/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera o anexo 1 da lei número 16.270, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar subtenente Vitor Ferraz de Deus, o 2º CRPM/3º BPM, 2ª Companhia, 2º Pelotão do 1º GP, 1º Grupo, no município de Três Barras, Santa Catarina. Brevemente, já vou direto no voto, até porque ele consta aqui toda a documentação e os motivos que ele quer essa denominação, devido por ter prestado grande serviço relevante naquela região. Então, ao voto, direto, foi analisado todos os preceitos concessionais e, portanto, não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material.
Com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes a este órgão fracionário, não detectamos nenhum obstáculo à tramitação da matéria, haja vista que a proposição vem instruída com toda a documentação exigida pela Lei número 16.720/2015, em especial pela justificativa, que consigna os relevantes serviços prestados à comunidade pelo homenageado. Ante o exposto, com base nos regimentos artigos 72, 1 e 15º, 144.1, parte inicial, 209.1 e parte final, e 210.2. Voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade de prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0301/2023. Projeto de lei 301 de 2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que altera o anexo 1 da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar subtenente Vitor Ferraz de Deus, o 2º CRPM, 3º Batalhão da Polícia Militar, 2ª Companhia e 2º Pelotão e 1ª Guarnição do Grupo no município de Três Barras. O projeto relatado pelo deputado Thiago Zilli vem pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 301/2023 junto à CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. E o segundo projeto que nós temos para relatar hoje é o PL 0281/2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, que altera a lei número 16473 de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências, para o fim de internalizar no Estado de Santa Catarina a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, número 786, de 10 de janeiro de 2023, que estabelece condições seguras para a execução dos exames de análises clínicas, EAC, em farmácias. Só para justificar rapidamente, o deputado Pepe Colasso, até pela importância do projeto de lei, eu gostaria de pedir diligência, apenas algumas, porque existe a regulamentação, a resolução da Anvisa. A Anvisa tem um poder muito grande, mas em Santa Catarina existe uma lei contrária a essa disposição, para não ver choque, e às vezes a gente aprovar alguma coisa, cai a resolução, e aí depois fica em conflito com a lei. Então, nós pedimos o requerimento de diligência ao projeto de lei número 281, para fim de internalizar no Estado de Santa Catarina, né, e dentro do contexto, antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado, e para melhor posicionamento acerca dos aspectos pertinentes a essa comissão, solicito, com amparo no inciso 14º do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, a promoção de diligência ao projeto de lei número 281/2023, através da Casa Civil, a Secretaria do Estado da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, para que encaminhem as presentes autos à sua manifestação contra a matéria. Pedido de diligência, senhor presidente. Projeto de lei 281/2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, que altera a lei 16.473 de 2014, que dispõe sobre a prestação dos serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. O relatório do deputado Thiago Zilli, ele apresentou pedido de diligência. Eu coloco em discussão pedido de diligência. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação pedido de diligência. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado pedido de diligência ao PL 281/2023. Muito obrigado, deputado Thiago Zilli. Quero cumprimentar aqui o deputado que está presente, Reno Caramori. Seja sempre bem-vindo aqui à CCJ, e passo a palavra para o deputado Sérgio Guimarães. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados aqui nos acompanham. Então, vamos lá. Relatório e voto ao projeto de lei 0271/2023, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o anexo único da lei número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual do âmbito do Estado de Santa Catarina,
para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgate. Então vamos direto ao voto. Tenho 8 votos para relatar. Eu voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei número 0271/2023, presidente. Pela admissibilidade. Projeto de lei 271/2023, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o anexo 1 da lei 18.278 de 21, que consolida os atos, concede títulos de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgate. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães vem pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 271/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Relatório e voto ao projeto de lei número 0400/2021, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para os contratos de prestação de serviços públicos em todos os poderes, órgãos, autarquias, fundações e sociedades de economia mista no estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Fabiano da Luz. Vamos direto ao voto. O voto está bem detalhado, bem extenso. O relatório: não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com referência à juridicidade e à legalidade, verifica-se que a proposição está em sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos tribunais superiores, não afrontando a legislação federal ou estadual. Por fim, em relação à regimentabilidade, também não vislumbro nenhum obstáculo. Portanto, votamos pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira secretaria da mesa para o projeto de lei 0400/2021. Projeto de lei 400/2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que estabelece procedimentos administrativos suplementares para os contratos de prestação de serviço público em todos os poderes, órgãos, autarquias, fundações e sociedade de economia mista do Estado de Santa Catarina. O referido projeto é de relatoria do deputado Sérgio Guimarães, que apresentou o seu voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir. Bom dia, presidente. Pois não. Tudo bem? Com a palavra, o deputado Massoco. Bom dia a todos. Se possível, peço vista para que possa ser melhor avaliado esse projeto. Vistas concedidas ao deputado Massoco. Márcios Machado. Seguimos, então, relatório e voto ao projeto de lei 0240/2023, também do deputado Fabiano da Luz. Declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina a Feira Afro-Artesanal. Vamos direto ao voto. Votamos também pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei número 0240/2023, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento, senhor presidente. Projeto de lei 240/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina a Feira Afro-Artesanal. Tá. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães, apresenta substitutivo global com voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o substitutivo global, o projeto de lei 240/2023, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Relatório e voto ao projeto de lei número 0241/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública o Instituto Junguiano de Santa Catarina, de Florianópolis, e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para esta fazer constar o nome de tal entidade. Diante do exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do projeto 0241/2023, senhor presidente. Projeto de lei 241/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que declara utilidade pública o Instituto Junguiano de Santa Catarina, com sede no município de Florianópolis,
Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães vem pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados. O que é a terapia junguiana? A terapia de orientação junguiana baseada nas ideias de Carl G. Jung e pós-junguianos. Tem como principal objetivo auxiliar o indivíduo a resgatar aquilo que é a sua essência, ou seja, viver de acordo com aquilo que ele realmente é. Então, o Instituto Junguiano de Santa Catarina, IJUSC, tem por finalidade desenvolver a formação e aperfeiçoamento de análises junguianos em Santa Catarina, além de divulgar, promover estudos e pesquisas no campo da psicologia analítica por meios de cursos, congressos, conferências e publicações. Então, entendemos ser uma entidade muito importante, onde tem suas portas abertas todos os dias, fazendo um trabalho social relevante em Santa Catarina. Sendo assim, eu conto com o apoio aí dos pares para aprovação desta matéria. Continue em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto do projeto de lei 241/2023, de autoria do deputado Volney Weber. Seguimos, relatório e voto ao projeto de lei número 0251/2023, de autoria do deputado Fernando Krillin, que declara de utilidade pública a Associação de Esportes de Praia do Litoral Norte Catarinense e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Eu voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 0251/2023. Projeto de lei 251/2023, de autoria do deputado Fernando Krellin, declara de utilidade pública a Associação dos Esportes de Praia do Litoral Norte Catarinense, a CESP. O referido projeto vem pelo voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Os deputados que não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório e voto do deputado Sérgio Guimarães ao projeto de lei 251/2023. Presidente, o próximo projeto 0194/2023, eu peço para retirar de pauta. Ok. Tá ok? Então vamos para o próximo, que é de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, que é o projeto de lei 0238/2023, que declara de utilidade pública o Grupo Mãos Solidárias de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina, para fazer constar o nome de tal entidade. Voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 0238/2023. Projeto de lei 238 de 2023, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que declara de utilidade pública o Grupo Mãos Solidárias de Jaraguá do Sul. O relator, deputado Sérgio Guimarães, apresenta o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Os deputados que não queiram discutir, colocam em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a matéria. Projeto de lei número 0110/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade, à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei autuado sobre o número 0110/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que visa dispor sobre a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade, à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, redigido textualmente nos seguintes termos. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Estado de Santa Catarina remeterão mensalmente à Defensoria Pública do Estado, através de canal eletrônico unificado a ser fornecido pelo órgão, relação por escrito dos registros de nascimento lavrados em seus cartórios, em que não conste a identificação de paternidade.
A relação deve conter todos os dados informados no ato do registro de nascimento, inclusive o endereço da mãe do recém-nascido, seu número de telefone, caso o possua, e o nome e o endereço do suposto pai, caso tenha sido indicado pela genitora na ocasião da lavratura do registro. A gente entendeu que por necessário apresentar uma emenda substitutiva global com o fim de erradicar possível vício de inconstitucionalidade, e por isso também a gente vota pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira secretaria da mesa para o projeto de lei 0110/2023, nos termos da emenda substitutiva global, que ora apresento em anexo, presidente. Projeto de lei 110/2023, de autoria do deputado Jair Mineuto, que dispõe sobre a comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Referido projeto da relatoria do deputado Sérgio Guimarães apresentou um voto favorável com uma emenda substitutiva global. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o referido projeto junto à Comissão de Constituição e Justiça com a emenda substitutiva global. Fechou, presidente. Muito obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Eu quero aqui agradecer a presença do pessoal do Centro de Referência de Assistência Social da cidade de Forquilinhas, que estão junto com a presença do Ramon Martins Serafim, secretário da Assistência Social. Sejam sempre bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa. Por fim, agora vou relatar alguns projetos sobre a minha relatoria. Eu quero aqui informar aos nobres deputados que estou tirando de pauta o projeto de lei 016/2023 e vou relatar o projeto 152 de 2023. Esse projeto é de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre a criação de um segundo registro de imóveis na comarca de Ituporanga e da outras providências. O presente projeto tem competência territorial sobre os municípios de Atalanta, a primeira ofício de registro. Ele tem competência nos municípios de Atalanta, Vidal Ramos, Leoberto Leal e sobre parte de Ituporanga, relativo aos bairros localizados ao lado direito do rio Itajaí do Sul, identificados assim por Jardim América, Santo Antônio, Centro da Boa Vista, Gabiroba, Bela Vista, Cerro Negro e Vila Nova. E o segundo ofício de registro de imóvel da comarca de Ituporanga terá competência territorial sobre os municípios de Chapadão do Lajeado, Petrolândia, Imbuia e sobre parte de Ituporanga, relativo aos bairros localizados do lado esquerdo do rio Itajaí do Sul, identificado por Seminário, Salto Grande, Gruta Nossa Senhora de Fátima e Faxinal, Vila Nova. Para contextualizar o presente proposição legislativa, importante destacar as situações da comarca de Ituporanga teve um crescimento populacional expressivo e o referido projeto foi aprovado junto ao órgão especial na sessão ordinária em 3 de maio de 2023. Então, o meu voto é pela admissibilidade do presente prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0152/2023, tal como determinado pela primeira secretaria da mesa no espaço inicial. Eu coloco em discussão o projeto de lei 152/2023. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer junto ao projeto de lei 152/2023. Projeto de lei que eu vou relatar agora é o 189/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei 17.378 de 2017, que acresceu o parágrafo 3º ao artigo 11 da lei 7.543 de 1982, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. Nos termos regimentais, avoquei a relatoria do referido projeto. O objetivo deste projeto, ora em análise, é aumentar de 10% para 30% o valor da cota do Estado do IPVA destinada à manutenção e conservação da malha viária do Estado de Santa Catarina. Conforme justificativa apresentada pelo autor, a vinculação da parcela do IPVA às ações de manutenção e conservação das rodovias estaduais já é uma realidade. Argumenta que o aumento do percentual da arrecadação, tal qual previsto na proposição
sob análise, é medida necessária em razões das péssimas condições da malha viária estadual. A matéria foi lida no expediente em 27 de junho de 2023, tendo sido encaminhada à CCJ, onde foi recebido em 3 de julho de 2023. Este é o relatório. Passa ao voto. Os aspectos relativos à condicionalidade, legalidade, juridicidade, adequação regimental e à técnica legislativa e foram todos cumpridos. Como se vislumbra na justificativa que acompanha proposições, as péssimas condições da malha viária do Estado, cuja responsabilidade para a reparamentação é do ente federado, indica a necessidade de adoção de medidas urgentes para assegurar condições adequadas à trafegabilidade. Nesse sentido, o aumento do percentual da receita oriunda do IPVA de 10% para 30% da cota do Estado a ser destinada para as obras de recuperação das rodovias é medida por demais desnecessária. Quanto ao aspecto constitucional da matéria versada na proposição, é preciso destacar que não há qualquer inovação legislativa, no sentido de estabelecer vinculação de receita resultante de imposto a determinada despesa. Isto porque essa vinculação já existe e foi introduzida na Lei 17.378 de 2017, que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 11 da Lei 7.543 de 1988. Lei essa que, à época, sua aprovação pela Assembleia Legislativa foi sancionada pelo governador do Estado. Portanto, penso não incidir no presente caso a previsão contida no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 1189/2023 e dar prosseguimento à sua tramitação conforme as normas regimentais. Esse é o voto. Eu coloco agora em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Massoco. Se possível, peço vistas ao projeto. Vistas concedidas ao deputado Massoco. Projeto de Lei 204/2023, de autoria do deputado Fernando Kreger, que altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de denominar professor Fernando Vaz Pereira o ginásio de esporte da Escola de Educação Básica Prefeito Carlos Zipper Sobrinho, localizado no município de São Bento do Sul. Esse é um projeto para a denominação de um nome. Eu vou direto ao voto. O meu voto é pela admissibilidade da matéria e regimental tramitação com uma emenda substitutiva global que ora apresento para correções de ordem informal. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se conta. Está aprovado o projeto de lei 204/2023 com substitutivo global. Passarei agora ao PL 232/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 10.297 de 1996, o ICMS, para retirar as microcervejarias catarinenses do regime de substituição tributária, no caso que especifica. O meu voto é pela admissibilidade com uma emenda modificativa, ora analisada e discutido com o deputado Napoleão Bernardes. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, peço vista. Vista concedida ao deputado Massoco. Projeto de lei 242/2023, de autoria do deputado Gerry Cônsul, que dispõe sobre o auxílio entre municípios do Estado de Santa Catarina afetados por catástrofes naturais. Esse projeto de lei ele pretende disciplinar, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a cooperação entre municípios em caso de catástrofes naturais, independentemente de decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. Ela visa estabelecer regras a serem seguidas por aqueles municípios que desejam auxiliar por meio de oferecimento de equipamentos, maquinário, veículos e pessoal, objetivando o restabelecimento dos serviços essenciais do município afetados por catástrofes naturais, desde que no atendimento dos serviços públicos do município cedente. A intenção do proponente, de acordo com a justificação, é fortalecer a solidariedade entre os municípios catarinenses e agilizar a prestação de assistência mútua, garantindo a segurança e o bem-estar dos cidadãos.
Essa matéria foi lida no expediente em 2 de agosto de 2023, tendo sido encaminhada à CCJ, onde foi recebida em 7 de agosto. Esse é o relatório. Passo a análise do meu voto. Os requisitos a serem observados na Comissão de Constituição e Justiça, na questão formal, eles estão todos acatados por este relator. Está todos eles dentro das normas legais. A matéria, objeto da presente proposição, tem seu mérito devidamente fundamentado nas justificativas apresentadas pelo autor, na medida em que permitirá o compartilhamento de estrutura de equipamentos, máquinas e pessoal entre municípios, quando afetados por eventos climáticos adversos que demandam rápida intervenção. Todavia, ao limitar a realização de acordo de cooperação somente entre municípios de uma mesma microrregião, conforme consta no parágrafo 2º do artigo 1º, a proposição acaba por incidir em matéria de exclusiva competência dos entes municipais, que afronta o contido no artigo 30 da Constituição Federal. Ressalto que nem mesmo a redação do parágrafo 3º do mesmo artigo, do artigo 1º da proposição é suficiente para afastar a inconstitucionalidade aqui apontada. Ademais, do ponto de vista operacional e do interesse público, tal limitação pode até mesmo comprometer o objetivo maior da proposição, desse modo que julgo necessário suprimir os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º da proposição. De igual modo, identifico no caput do artigo 2º elemento possível limitador ao impor a necessidade de acordos de cooperação serem firmados por tempo determinado. Ainda que a proposição estabeleça a possibilidade de prorrogação, tal limitação temporal pode criar obstáculos desnecessários, além de esmiuçar em tema de interesse e competência exclusiva dos municípios. Pela mesma razão, entendo que a exigência do acordo de cooperação individual pode criar entraves desnecessários na medida em que o município de uma mesma região, por exemplo, pode firmar acordo coletivo, como ocorreu recentemente entre os municípios da região da Grande Florianópolis. Por tais razões, visando corrigir os defeitos aqui apontados, apresento uma emenda substitutiva global para adequar e nós aprovar esse projeto e ter a sua tramitação, uma vez que é de interesse de todos os municípios. Ante o exposto, voto na Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade e continuidade da regimental tramitação ao projeto de lei na forma de emenda substitutiva global. Coloco em discussão agora o projeto do deputado G.R. Consto 242/2023. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o referido projeto na Comissão de Constituição e Justiça com a emenda substitutiva global. Projeto de Lei 292/2023 informa aos nobres deputados que estou retirando de pauta porque está com uma falta de documentação e o deputado Júlio ficou de apresentar esse documento até sexta-feira para que possamos pautar na próxima semana. E, por fim, eu tenho o ofício de autoria da entidade social da Fundação das Escolas Unidas do Planalto Catarinense, Uniplac, solicitando a revogação de utilidade pública. O relatório é bem simples e vou direto ao meu voto, que é pela aprovação do ofício e pela revogação de título de utilidade pública estadual concedente entidade, para que apresente o projeto de lei anexado nos termos da Lei 18.269. Então, eu coloco aqui o ofício 022/2023, de autoria da entidade social, ao qual a mesma solicita a revogação de utilidade pública. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Está aprovado o ofício 022/2023, junto à Comissão de Constituição e Justiça. Diante do término de todos os votos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, declaro encerrado a presente sessão junto à comissão, marcando uma próxima para a próxima terça-feira em hora regimental. Está encerrado os trabalhos, agradeço a todos os deputados presentes, aos assessores, ao pessoal que está nas nossas galerias e ao pessoal que nos acompanhou até o presente momento junto à TVAL. Um bom dia a todos e boa semana.